Oi galera, meu nome é Stephanie Agudelo e estou aqui para trazer histórias missionárias para vocês. Cada vídeo vai ser uma história diferente, claro, sobre algum missionário e a missão que ele fez. Eu espero que seja edificante para cada um de vocês essas histórias e que sejam realmente inspiradoras. A história missionária de hoje é sobre Patrício, um missionário na Irlanda. O missionário Patrício, também conhecido como St. Patrick, ficou conhecido por ser um missionário entre os bárbaros irlandeses. Mas o interessante foi que ele chegou lá porque foi sequestrado por piratas irlandeses quando ele ainda era adolescente e virou escravo lá naquela terra dos bárbaros e pagãos celtas. Só que isso é só uma prévia. Vamos ver no que deu essa história de sequestro, pirata, escravidão, até chegar num legado missionário. Patrício viveu no século V, 400 e pouco, e a tradição diz que ele morreu em 17 de março de 461, que hoje em dia, curiosamente, é comemorado St. Patrick's Day. St. Patrick's Day é uma festa onde tudo fica com cor verde, tem trevos para todo lado, e até esse trevo tem uma explicação que eu já vou falar para vocês. Patrício era de uma família rica que morava na província romana da Britânia, atual Inglaterra. Então ele era britânico. Quando tinha 16 anos de idade, um bando de saqueadores irlandeses, os piratas, invadiram a cidade que Patrício morava e sequestraram vários adolescentes, vários jovens do sexo masculino para serem vendidos como escravos, incluindo Patrício. O jovem britânico acabou sendo vendido para um fazendeiro irlandês e Patrício ficou escravizado, tendo que cuidar de ovelhas pelos próximos 6 anos de sua vida em cativeiro. Mesmo Patrício tendo sido criado num lar cristão, Patrício não era convertido. Durante seus anos como escravo, Patrício começou a refletir sobre sua vida com Deus e mudou completamente. Em sua obra Confissões, ele escreveu: lá na Irlanda, o Senhor abriu o senso da minha incredulidade para que por fim eu lembrasse os meus pecados e fosse convertido de todo o meu coração ao Senhor, meu Deus, que teve consideração para com minha desgraça e teve misericórdia de mim em minha juventude e ignorância. A partir daí, durante seus anos de cativeiro, ele começou a ter uma vida de comunhão com Deus intensa. Patrício escreveu que todos os dias ele tinha que cuidar de ovelhas. E durante esse tempo, ele orava muitas vezes durante o dia. Sua fé foi sendo fortalecida. Chegou ao ponto de que um único dia ele fazia centenas de orações. Aí você pensa, caramba, ele orava muito, né? Mas ele ainda completa, e quase o mesmo tanto à noite. Ou seja, ele orava muito mais do que você imagina. Depois de 6 anos de cativeiro, ele conseguiu uma chance de escapar e voltar para sua terra na Britânia junto à sua família. E ele conseguiu, ele chegou até lá, são e salvo, reencontrou sua família e já estava em sua casa. Fim da história? Não, não é o fim da história. Depois que ele já estava no conforto de sua casa, não se sabe quanto tempo depois, ele escreveu em suas confissões que Deus o chamou no meio da noite. E seu chamado foi assim: vi um homem chamado Vitórico, como se viesse da Irlanda, com inúmeras cartas, e ele me deu uma delas. Enquanto lia o começo da carta, pensei naquele momento ouvir a voz daqueles que estavam para além da floresta de Falkland, junto ao mar ocidental. E foi isso que disseram: por favor, jovem santo, venha e ande entre nós novamente. O grito deles atingiu meu coração e não pude continuar lendo, e então acordei. Patrício foi chamado para voltar à Irlanda e trabalhar entre as pessoas que o escravizaram. Cafezinho? Patrício chegou na Irlanda em 432. E algo curioso é que ele pensava, assim como muitas pessoas de sua época, que lá na Irlanda era os confins da terra. Ou seja, o último país da Terra, que depois dali não tinha mais nada para ser descoberto.
Então lá era literalmente, o fim do mundo. Na mente dele, ele estava tendo o grande privilégio de pregar o cristianismo a literalmente a última nação a ser evangelizada. O povo irlandês, celta, né, era imerso no paganismo. Para quem já assistiu a série Vikings, deve lembrar daqueles rituais religiosos de muito sangue e sacrifícios. Bem, era bem parecido com aquilo. Tinha magia e sacrifício, incluindo sacrifício humano, feito pelos druidas, que eram aqueles tipos de sacerdotes da religião pagã. Apesar dos perigos que ele correu, sendo 2 vezes levado em cativeiro por meses e sofrendo perigo de morte por 12 vezes, como ele mesmo diz, ele não temia e tinha certeza da vontade de Deus para a vida dele. Viver seus dias na Irlanda para que os irlandeses conhecessem a Deus da mesma forma que ele o conhecia. Seu trabalho missionário plantou firmemente a fé cristã no solo irlandês e deixou uma marca profunda na igreja céltica. Patrício nunca esqueceu que foi a graça de Deus que esteve por trás de cada sucesso de sua missão. Ele escreveu: "Eu sou muito devedor a Deus que me deu tão grande graça de que pessoas foram renascidas em Deus por meu intermédio." Ele se via como um instrumento nas mãos de Deus. Ele uniu a fé na Trindade com a missão. A tradição diz que ele evangelizava os celtas com um trevo de 3 folhas. Eu falei que ia explicar isso, então aí tá a história. Quando me contaram a história pela primeira vez, falaram que ele estava tentando explicar a Trindade para um celta e esse celta não conseguia entender. Não conseguia entender a Trindade. Muita gente hoje não consegue ainda, né? Mas Patrício olhou ao redor, olhou para o chão e tinha vários trevinhos no chão. Ele vai, agacha, pega um trevinho e fala: a Trindade é como o trevo. É uma só, é uma planta só. Só que tem 3 folhas. Pai, Filho e Espírito Santo em um único ser, que seria Deus. E parece que essa história ficou famosa, disseminou pela Irlanda e ele ficou conhecido. Todas as imagens que você vê de Patrício sempre tem um trevinho de 3 folhas. A Bíblia tinha um papel central no pensamento de Patrício. E não é surpresa que o sucesso de sua missão tenha ajudado a iniciar a alfabetização entre os irlandeses. Concluindo então, suas confissões mostraram que ele era um evangelista zeloso e um pastor amável, que se mostrou disposto a deixar sua terra, ir a uma terra que muitos não queriam ir porque tinham medo dos bárbaros, dos celtas, aquelas pessoas que faziam rituais de sacrifício até humano. Ele não temeu nada disso e foi até lá viver entre os irlandeses para que eles tivessem a chance de conhecer o Salvador. E ele fez tudo isso com uma doutrina baseada na Bíblia e crendo no Deus triuno, o Deus da Trindade. Gente, muito obrigado por assistir aí até o final. Se você gostou, fique ligado para os próximos vídeos que vamos ter sobre histórias missionárias de diferentes épocas e espero que essa história tenha sido edificante e inspiradora para você, que você tenha vontade de servir mais a Deus e ter uma vida de devoção, assim como Patrício teve, que orava muitas vezes por dia e também muitas vezes de noite. Mais uma coisa, pessoal, eu usei alguns livros para fazer essa pesquisa e quero mostrar para vocês. Primeiro esse aqui, que é Redescobrindo os Pais da Igreja, de Michael Haykin. Ele é da editora Fiel. E também esse aqui, Missões até os Confins da Terra, que é da Ruth Tucker. Bem legal também, é da editora Shed. E se vocês quiserem adquirir, esse aqui é bem legal. Tem muitas histórias de pessoas que a gente quase não ouve falar. E esse aqui foi onde eu descobri mesmo o Patrício e a história que achei cativante, achei muito interessante essa história de sequestro e os irlandeses antigos, eu achei muito legal. E aqui ele fala sobre o Patrício. Então tá aí a dica, se vocês quiserem comprar os livros, comprem e aprendam mais sobre outros missionários e pais da igreja também.